Nada é por acaso. A gente falava isso ontem, nas posturas do Supremo Tribunal Federal. Tudo é falado nos bastidores antes de qualquer julgamento. E o ministro Luiz Fux, pela sua apuração, avisou Alexandre de Moraes antes que abriria uma divergência no julgamento que votaria contra a imposição de medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é um ambiente do Supremo Tribunal Federal em que tudo é conversado anteriormente, ninguém é pego de surpresa. É difícil ter surpresas assim, Uribe. Boa tarde para você, para a Tainá, para a Clarissa, todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores. Uribe, o ministro Luiz Fux, se a nossa audiência lembrar, ele foi o último a votar, né, no plenário virtual, em que os ministros se reuniram virtualmente para referendar a liminar do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação de sexta-feira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com aquela série de medidas cautelares, como a tornozeleira eletrônica, a proibição do uso das redes sociais, o recolhimento domiciliar noturno, a proibição de se aproximar das embaixadas. Então, todos os demais ministros, exceto o Fux, já votaram ali nas primeiras horas em que o plenário virtual estava aberto na própria sexta-feira. A gente lembra que foi chamada uma sessão extraordinária no meio do recesso, justamente pela urgência que o Supremo tem dado a esse caso. E o plenário ia até às 23h59 de segunda-feira. E o ministro Luiz Fux deixou para colocar o seu voto lá na hora final, né, desse prazo. Já passava das 10h30 da noite, salvo engano, quando ele votou divergindo dos demais em relação a essas cautelares. Mas como você disse, Uribe, ninguém foi pego de surpresa. O ministro Luiz Fux, ali nos bastidores, né, segundo o que a gente pôde apurar com fontes aqui do Supremo, avisou o ministro Alexandre de Moraes de antemão, com antecedência, que divergiria, que discordaria das medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele teria dito a Moraes, né, segundo essas conversas que eu pude apurar, que ele achava que não tinha elementos concretos que apontassem para um risco de fuga do ex-presidente. Esse foi o primeiro motivo, e um motivo que é explicitado pelo próprio Fux no seu voto, né, na íntegra do seu voto por escrito. Ele também teria dito que, como o julgamento da ação penal está relativamente próximo, é previsto aí para meados de setembro, era melhor esperar o resultado do julgamento para, se fosse o caso, aplicar as medidas que fossem definidas em relação a uma eventual condenação, né, que não teria justificativa para a menos de 2 meses da data possível, provável, do julgamento de mérito dessa ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, impor medidas cautelares que são, sim, bastante severas, né? Claro que não tão severas quanto uma prisão preventiva, mas representam aí restrições mesmo ao ex-presidente, que, como você disse, está proibido de usar as redes sociais, que enfim, o seu principal instrumento de comunicação. Tem toda essa polêmica em torno também da questão das entrevistas, né, de não poder se veicular nada que possa fazer com que haja um entendimento de que Bolsonaro está, de alguma maneira, driblando a cautelar por meio dos perfis de terceiros. Então, não houve surpresas. O Fux avisou o ministro Alexandre de Moraes sobre essa divergência. E só para concluir, já não seria surpresa, Uribe, mesmo que ele não avisasse, porque ele já tinha indicado algumas divergências lá atrás, em março, quando houve o recebimento da denúncia. Fux votou para tornar Bolsonaro réu, mas disse: olha, a partir daqui eu vou analisar tudo com mais calma, porque eu tenho uma série de dúvidas sobre a delação de Mauro Cid, sobre a diferença entre crime tentado e crime consumado. Tem essa discussão também que Fux levantou, e não foi à toa, então, que o ministro pediu para participar de todas as etapas da instrução processual, algo que é muito raro. Eu, particularmente, em quase 10 anos cobrindo o STF, não lembro de outra ocasião em que outro ministro participou da oitiva das testemunhas e do interrogatório dos réus, ele próprio fazendo perguntas, inclusive. Então, isso já havia ali uma leitura de que, se houvesse uma divergência, essa divergência seria do ministro Luiz Fux.